Olá, gente, a graça e a paz. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Seja bem-vindo a esse grupo de estudos, estudo bíblico, onde nós vamos falar, revelar os 7 segredos para a sua oração ser atendida. Nesta aula de hoje, nós vamos aprender como despertar o nosso domínio, ou seja, a nossa autoridade. Ontem, estava na igreja, né, e o pastor ele falou assim, que existe dois tipos de cristão. Um que é o cristão 6 horas e o outro cristão que é me ajude em oração. Que você, a partir desse estudo, você venha aprender a ser o cristão me ajude em oração. Porque o cristão 6 horas é aquele cristão que diz assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Então saia desse grupo de pessoas e entre para o grupo daqueles que oram, intercedem por outras pessoas que declaram o poder de Deus na sua vida. Esse é o tempo, meu querido, esse é o tempo de levantar homens e mulheres com autoridade do céu nessa terra. Fica conosco que hoje nós vamos aprender a despertar, ó, despertar, quer dizer, acordar a sua autoridade. Por quê? Porque as bênçãos, segundo lá Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que as bênçãos já foram todas liberadas, estão nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E nós temos que aprender a acessar esse mundo, essa região celestial. E com a nossa oração, com a autoridade que Jesus nos ensinou, nós vamos aprender a fazer com que as comportas do céu derramem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, as bênçãos de Deus. Está pronto? Como é que a gente vai despertar o nosso domínio, a nossa autoridade? Primeiramente, gente, o que eu quero que vocês gravem, é isso aqui que vocês vão aprender nesta aula. A não viver apenas por suas necessidades. Isso aqui as pessoas acordam, ó, despertam, ó, a tempo. Desde a infância nós ensinamos a nossas crianças a despertar, acordar para as necessidades. O que são necessidades? Tudo que é comer, beber, vestir, essas coisas é necessidade. Está aqui na Bíblia. Eu posso ler aqui, ó. Mateus 6, 31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Mas o Pai Celestial já sabe do que tu precisas. Deus sabe o que eu preciso. Só que se eu perguntar agora aqui, você tem uma lista das suas necessidades? Tem ou não tem? Tem, eu garanto que tem. Todo mundo, ainda que não tenha anotado, mas tem aqui na mente. Eu estou devendo isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar aquilo outro. Necessidades, meu querido. Agora, eu vou te perguntar, você tem uma lista do seu potencial? O que é o potencial? O que é o potencial? O potencial está dentro da sua visão, da sua missão e da sua vocação. Isso é o potencial. E nós vamos aprender a trabalhar dentro da sua vocação, da sua missão e da sua visão. E é por isso que você tem que crer em Deus e é por isso que você tem que ter o Espírito Santo. Deixa eu me apresentar. Sou o Bispo Flori e eu sou professor de escatologia bíblica e nesse estudo nós vamos aprender passo a passo, intuitivo, como despertar, olha só, acordar a sua autoridade, para você ter acesso com confiança ao trono da graça. Amém? Então vamos lá. Para a gente começar, olha aqui, ó, o X. Não, tá vendo aí? Não foque nas necessidades. Foque nos seus sonhos. Foque na missão. Foque na vocação. Para a gente começar, a gente vai lá para o livro de Gênesis, onde tudo começou. Aqui que nasce a oração. Pergunta onde é que nasce a nação? Gênesis 1:26. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem dentro do chão. Aqui é a NVI. Gente do céu, que maravilha. Só esse versículo tem muita coisa nesse versículo. Veja que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Há uma grande dúvida uma grande divisão de pensamento quando se fala da imagem e semelhança.
de Deus, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E nisso há uma grande divisão de pensamentos dentro do corpo de Cristo. Gente, pare e pense uma coisa. O que é imagem? Imagem são atributos internos. Grava aí, anota. Pega o teu caderno, pega a tua Bíblia agora, meu querido. Eu sempre falo assim, ó, depois que você terminar de assistir esse vídeo, volte e assista de novo, porque é isso que vai mudar a sua mente. Você assiste de novo, de novo, de novo. Assiste pelo menos umas 3 vezes. E com o caderno na mão, faça as suas anotações. Amém? Curta, compartilhe. Se você não nos segue, siga-nos. E eu sei que Deus tem algo poderoso contigo aqui. Fica conosco. Olha o que ele diz. Façamos o homem a nossa imagem. Imagens são atributos internos. E semelhança são atributos externos. Então, quando a minha imagem fala das minhas características. Então, eu tenho as mesmas características internas de Deus. Eu tenho as mesmas características dos atos de Deus. Que Deus, ele faz coisas poderosas. Ele deu ao homem a capacidade de realizar coisas maravilhosas. A gente descobre isso quando Jesus vem e ele diz, vocês farão coisas maiores do que essa. Foi Jesus, o mestre, que disse isso. Então a semelhança são os atos. Tudo aquilo que Deus realiza, o homem pode fazer. E a imagem é a característica, o caráter de Cristo. Paulo, em suas cartas, ele sempre estava falando para a gente resgatar a imagem. Porque assim como a imagem do primeiro homem surgiu em toda a sociedade, devemos também despertar nas pessoas a imagem do segundo Adão, que é Cristo Jesus, nas pessoas. Então a imagem fala do caráter, a semelhança dos atos. Bem, mas a gente vai falar isso mais lá na frente. O que nos importa aqui agora é essa passagem aqui, ó. Tenha ele domínio. Deus deu ao homem domínio. E essa palavra é poderosa. Pergunta, o que significa a palavra domínio? Eu fiz uma busca num dicionário e veja o que o dicionário me disse. Que domínio significa poder, atribuições, especialista. Quem tem domínio tem compreensão, propriedade, influência, colônia. Vamos lá, se a gente for destrinchar passo a passo, isso aqui eu fiz uma busca lá no Google, tá, gente? Você pode colocar lá no Google e ver lá. Coloca lá o significado de domínio. Então, domínio tem a ver com o quê? Com o governo. Então, quando Deus deu domínio, ele deu isso aqui tudo para o homem. Ele deu o governo, deu recursos. Que recursos são esses? Recursos espirituais para viver nessa terra caída. Ele deu o comando, ou seja, deu autoridade. Ele deu o reino, que a palavra domínio também significa reinar, porque o rei domina. Significa controle. Deus já deu controle ao homem. Significa arbítrio. Nós conhecemos só esse significado, arbítrio. Mas é muito mais do que arbítrio, meu querido. A palavra domínio vai muito mais além. Seria melhor, vamos voltar ao texto aqui. Seria melhor se Deus dissesse assim, olha só, preste atenção. Tenhamos domínio sobre a terra, que nós, junto com o homem, tenha domínio sobre a terra. Aí, a aliança que Deus está fazendo aqui seria compartilhada, seria uma aliança entre Deus, seria uma aliança de Deus com o homem, para reinar nessa terra. Mas quando Deus diz que o homem tenha domínio, ele está dando autoridade ao homem para reinar na terra. Ou seja, ele está dando o quê? Soberania. Aqui, ó, soberania. Soberania, ele está dando o quê? Capacidade. Ou seja, ele está dando o quê? Potencial. Dentro de você tem um potencial enorme, tem energia, tem força, tem poder para realizar coisas extraordinárias nesta terra. É isso que Deus, ele disse a Adão. E todos os homens têm isso. Mas por que alguns conseguem e outros não conseguem? É porque eles entendem alguma coisa. Eles entendem um pouco mais. Procure entender a palavra de Deus. Porque o poder vem pelo conhecimento da palavra de Deus. A autoridade vem pelo conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai tirar todo o empecilho. Atribuições, fala de características, especialidades. Bem, eu poderia passar aqui 1 hora ou 2 falando de todas essas significados aqui de domínio. Mas esse aqui não é o foco. Temos muitas coisas, temos muito mais para revelar para vocês. Então a palavra domínio significa compreensão, porque se eu conheço determinado assunto, eu tenho domínio sobre aquele assunto. Então a palavra domínio tem também influência.
quer dizer também influência. Isso quer dizer o quê? Que Deus deu a capacidade do homem de influenciar o que está no céu a essa terra. Amém? Colônia também quer dizer que Deus está no céu e reina do céu e deu o domínio dele para nós que estamos vivendo aqui, enquanto vivemos aqui nessa terra. Então tem muita coisa. Agora anota aí. Gente, tem um exercício que eu vou colocar lá no grupo. Um exercício, uma atividade prática para a gente fazer. Então anota aí. Ó. A oração cumpre 3 requisitos. Quais são eles? Petição, declaração e gratidão. Tá? Então, quando você orar, você tem que aprender a orar pedindo, declarando e agradecendo. Olha só que já está vindo por aqui, que coisa maravilhosa. Já anota aí. Petição, declaração e gratidão. Então, quando você for orar, você vai dizer assim, Pai, eu quero... Vamos mudar o exemplo aqui? Você vai pedir assim, ó, Senhor, eu estou com essa ferida no meu pé. E eu estou com medo dela, Senhor. Então eu te peço agora, cura-me, declare. Aí você vai declarar na mesma hora, eu estou curado. Em nome do Senhor Jesus, porque Jesus já levou todas as feridas. E eu agradeço, Pai, porque o Senhor já me curou. E ore quantas vezes for necessário. E receba a tua cura. Esses são os requisitos da oração. E você tem que fazer, praticar isso. Pedir, declarar e agradecer. Pedir, declarar e agradecer. Vamos ver na Bíblia os exemplos? Aqui está. Peçam e lhes serão dado. Busquem e encontrarão. Batem a porta, se-lhe-á aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Creia. Toda vez que você pedir, você recebe. É por isso que você declara que você já tem. Amém? O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai, que é bom e rico em misericórdia, o Pai de vocês, que está nos céus, e dará coisas melhores, coisas boas a todos aqueles que pedirem. Então, quando você pedir alguma coisa a Deus, Ele já deu a você. Você tem que tomar posse e agradecer. Olha aqui, os 3 requisitos da oração. Peça, declare e agradeça. Está aqui. Quando você pedir, Jesus disse, o Pai já te deu. Aí você vai falar, se o Pai me deu, por que eu não recebi ainda? Você não recebeu. Tome posse. Peça, declare e agradeça. Vamos ver outro exemplo? Aqui, ó. Um exemplo de declaração. Eu lhes asseguro que, Jesus está falando, se alguém disser, ou seja, declarar, disser, a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, assim como disse, lhe será feito. Veja que ele repete o dizer 3 vezes. Aqui, se alguém disser, tá vendo? Ó, aquele que, mas crê, se você crê naquilo que diz, assim como você disse, vai ser. Vamos voltar aqui no texto de novo? E eu lhes asseguro que, se alguém disser, declarar a esse monte, você vai falar com quem? Vai falar com quem? Com um monte. O que é monte? Qualquer problema que esteja na sua vida. Exemplo, eu estou passando por uma situação financeira caótica, terrível. Eu estou passando por uma situação, eu sei que é miserável a situação que eu estou passando. Não está sendo fácil. Agora, para tudo, faça isso aqui que eu estou te dizendo. E você vai ver as bênçãos que estão nas regiões celestiais derramar sobre a sua vida. Declare. Talvez o que esteja faltando é você declarar. Você já orou, mas não declarou. Olha o que está dizendo. Eu oro, declaro e agradeço. Tem que declarar, meu querido. Você ora. Se você ora, o texto já disse, assim, toda vez que você orar, você já recebeu. Por que eu não recebi? Porque falta declarar. Ou seja, tomar posse. Em um nome de alguém. Não é no seu nome. Não é no meu nome que estou falando com você. É no nome de Jesus. Então, ora e declara. Declare em nome do Senhor Jesus. Então, um monte aqui é qualquer problema. Vamos supor lá, problema. A pessoa está com um problema lá no... Às vezes estão entupida aí na circulação. Está tendo má circulação no sangue. Então você sabe que deve dar algum problema ali no sangue, não está circulando, porque tem alguma coisa que está interrompendo ali. Então o que você vai fazer? Pelo poder, não o seu poder, no nome da palavra de Jesus Cristo, que é o verbo, que se fez carne e habitou entre nós, você vai dizer, pelo nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, veias entupidas,
seja livre agora, em nome do Senhor Jesus. Tudo que está causando mal agora, essa veia, eu declaro agora, em nome de Jesus, saia e vá para o mar do esquecimento. Vá para o mar do esquecimento. Você vai declarar em nome do Senhor Jesus. Amém? Às vezes você quer só pedir para Deus fazer, onde Deus já deu autoridade para você fazer. Se Deus já deu autoridade, faça agora. Declare em nome do Senhor Jesus. Você está, de repente, com a dor na coluna e não sabe o que é, algum problema, já viu, foi no médico, não sabe o que é, coloca a mão em nome do Senhor Jesus. Esse é o monte. Levanta-se e atira-se no mar. Em nome de Jesus, eu declaro, já foi. Creia, em nome de Jesus. É assim, eu peço, declaro, depois agradeço. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Tá vendo aí? Se você já recebeu, o que você falta fazer agora? Vamos lá? Agradecer. Naquela ocasião, Mateus 11:25, Jesus orou. Jesus o quê? Orou. Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas daqueles que se consideram sábios e instruídos e revelaste aos que são como crianças. Louve a Deus porque você está aprendendo aqui. Os que se acham sábios, eles estão longe, ele não aprende esse segredo aqui, mas Deus está revelando a você aqui agora. Aleluia, Senhor Deus poderoso. Peça, declare e agradeça. Gente, e tem muito mais exemplo na Bíblia. Aqui tem um outro exemplo. Lembra do Lázaro que estava morto? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, olha que Jesus disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste, porque sempre me ouves. Eu te agradeço porque me ouves, porque sempre me ouves. Depois disso, Jesus bradou, ou seja, ele declarou, ele agradeceu aqui, ó, olha só, não tem uma ordem, meu querido. Às vezes você pode agradecer primeiro e depois declarar. Jesus fez o que? Ele agradeceu, a oração que ele fez, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Sempre o Senhor me ouve. Aí ele foi lá agora, e ele bradou, declarou em voz alta. Em alta voz ele disse, Lázaro, vem para fora. Ou seja, ele declarou agora para vir. Então, às vezes você vai declarar para sair, e às vezes você vai declarar para vir. Fez sentido para você? Então, peça, declare e agradeça. E tem muito mais exemplo na Bíblia, gente. Só que eu estou passando aqui algumas coisas, porque tem muita coisa aqui para você. Isso aqui já vai despertando em você, que você tem essa autoridade. Amém? Eu tenho essa autoridade. Diga, eu tenho essa autoridade pelo poder do Espírito Santo que está na minha vida. Peça, declare e agradeça. Olha o que diz Paulo nos Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Aí, você que está preocupado, ansioso, o que lhe falta? Pedir, declarar e agradecer. Não ande ansioso por causa ou preocupado por coisa alguma. Se ele está dizendo que não é para a gente se preocupar, que não é para a gente ficar ansioso, porque tem um jeito de não viver preocupado. Você está vendo isso aqui? Se ele está dizendo que não ande ansioso, porque tem um jeito. Jesus ele disse, não se preocupe quanto a essa vida. Maravilha a palavra de Deus, é ou não é? É maravilhoso isso. Se ele está dizendo, não se preocupe, é porque tem um jeito sim de viver sem preocupação. Mas, olha o que diz, em tudo, pela oração ou petição, algumas traduções aqui diz petição, e súplicas, ou declaração, e com ações de graças. Então você vai pedir, suplicar, declarar e agradecer. Pedir, declarar, agradecer. Dessa forma, você vai apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e sua mente em Cristo Jesus. Então, gente, além de resolver, além de resolver as bênçãos vindo sobre a sua vida, isso já é maravilhoso. Também vai trabalhar nas nossas emoções isso. Vai trabalhar nossas emoções. Vai trabalhar o nosso interior. Você vai viver mais ativo nesta vida, sem preocupação, sem ansiedade. Isso aqui também você pode orar pela sua vida financeira, assim, dessa forma. Mas eu posso orar pela minha vida financeira? Claro que pode, deve. Você tem que orar. Então, tudo que estiver causando desconforto, você pode orar. A vida financeira, a sua saúde física, emocional, você pode orar. Você vai dizer assim para Deus, Pai,
minha situação financeira não está boa, porque eu não estou tendo paz. Estou vivendo preocupado mês após mês, semana após semana, dia após dia. Você vai declarar para Deus: em nome do Senhor Jesus, essa situação agora eu lanço no mar, nunca mais vai existir, e declare: agora vai ter um novo tempo de abundância na minha casa, em nome do Senhor Jesus. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me ouve. E você vai declarar isso dia após dia. Isso vai trazer uma paz para você. A paz de Deus, que excede todo entendimento, virá sobre a sua vida. Gente, é só no começo. Nós só estamos no começo. Que coisa maravilhosa. Volta esse vídeo e assiste de novo essa parte aí. Amém? Nós vamos falar agora, gente, que maravilha, sobre os princípios da oração no reino de Deus. Primeiramente, eu quero falar sobre o que é o reino de Deus. Tá? Então, o reino de Deus é o governo dos céus. Quando a gente vê na Bíblia, reino dos céus e o reino de Deus, é a mesma coisa. O reino dos céus é um nome dado ao reino de Deus, porque é dele. Fez sentido? O reino de Deus, em segundo lugar, é o domínio de Deus transferido para o homem. Deus, lá em Gênesis 1:26, pegou todos os seus recursos espirituais e depositou dentro do homem. Todos os recursos, propriedade, conhecimento, sabedoria, temor do Senhor, os frutos do Espírito, todos eles já estão dentro do homem. Já está dentro de mim. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, está tudo dentro de mim. Ele colocou tudo dentro do homem em Gênesis 1:26. Transferiu para ele. E agora governe, reine sobre essa terra. O reino de Deus é a influência de Deus nesta terra transferida para o homem. O reino de Deus é a glória invisível do céu, manifesta nesta terra visível, através de quem? Do homem. Então, a pessoa está lá, doente, vem alguém e ora, entendeu? Aquela casa está em treva, vem alguém e ora, ele está manifestando o poder invisível do céu naquela casa. A glória se manifesta. Então, quando a pessoa é curada, liberta, sarada, onde há treva e começa a existir luz, a pessoa está sendo liberta, meu querido, é a glória de Deus se manifestada. É a glória do mundo invisível se manifestando no mundo físico. Esse é o poder do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a soberania do rei em um território. Ele tem soberania. E o reino de Deus, ele foi estendido até a terra. Então ele vai do céu à terra, não tem limite, é ilimitado. O reino de Deus é um mundo invisível gerido por Cristo, interferindo de forma legal nesta terra através de seus filhos. Então nós hoje carregamos a palavra de Deus, que é o documento legal que nós aprendemos as instruções para injetar na terra. Não sei se a palavra certa é injetar. Influenciar a minha família, a minha casa, no meu emprego, aonde eu estiver, influenciar com esse poder de Cristo através das instruções do Evangelho. Amém? Então, isso é o reino de Deus. Grave, isso é muito importante para o que a gente vai falar.